Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Hoje vou meditar em dois capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16, porque aqui nesses dois capítulos Isaías vai levar uma mensagem para o povo de Moabe. Essa nação de Moabe, que era vizinha à nação de Israel. Inclusive o povo de Moabe eram parentes do povo de Israel, porque a nação de Moabe ela era descendente de uma das filhas de Ló, que pela relação incestuosa que ela teve com o pai, ela concebeu um filho Moabe e todos os seus descendentes chamaram-se Moabitas e formaram essa nação, a nação de Moabe. Então, essa nação ela também vai sofrer a ira de Deus que vai vir sobre ela, porque é uma nação que também se tornou orgulhosa, soberba. Então, e também porque foi uma nação que se voltou também contra os filhos de Israel. Então, aqui nós vamos ver a profecia que vai vir sobre a destruição dessa nação Moabe, sobre os moabitas. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, com a tua palavra, que o Senhor Jesus possa me dar uma unção nesse dia, Senhor. Unge, ó Deus, a minha mente e o meu coração para que eu possa interpretar e passar com fidelidade a interpretação da sua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui vamos começar com o capítulo 15 e em seguida o capítulo 16. O capítulo 15 começa assim: sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Ar era uma cidade na nação de Moabe que foi destruída. Aí Isaías começa dizendo assim: certamente numa noite foi assolada de Moabe e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom aos altos para chorar. Nos montes Nebos e Medeba lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. Aqui Isaías começa dando a sentença, dando a profecia, dizendo que viria uma sentença contra Moabe, e ele começa dizendo quais cidades primeiro seriam assoladas. Então ele começa com a destruição da cidade de Ar, depois com a destruição da cidade de Qui, e ele diz que sobe-se ao templo e a Dibom também era uma cidade onde existiam templos que as pessoas socorriam até lá, iam até essa cidade de Dibom para procurar os seus deuses, e diziam que subiam aos altos para chorarem, para clamarem. E também nos montes Nebo e Medeba lamenta Moabe, ou seja, nesses dois montes Nebo e Medeba, que também ficavam essas duas cidades, o povo estava lamentando e chorando. Aí diz assim: todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. Naquela época, um costume na cultura local era que quando as pessoas estavam de luto ou estavam passando por uma dor muito grande, eles rapavam a barba e rapavam as cabeças se tornavam calvas, raspadas, e também eles raspavam a barba como sinal de luto ou dor. Aí no versículo 3 diz: cingem-se de panos de saco nas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, andam todos ruivando e chorando abundantemente. Também era um costume de usar pano de saco, se lamentando, ou então até mesmo jejuando, proclamando, se lamentando. Esse era um costume naquela época, e esse povo estava eles estavam sofrendo tanto que eles começaram também a fazer as mesmas práticas que o povo de Israel praticavam quando estavam jejuando e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Aí no versículo 4 diz assim:
tanto Hesbom como Eleale, duas cidades de Moabe, andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Aí, no versículo 5, diz que o próprio coração de Deus clama por causa de Moabe, ou seja, nós vemos aqui que Deus é amor, mas também ele é justiça. Deus amava o povo de Moabe, porque o povo de Moabe era um povo parente dos israelitas, era um povo que teve origem, né, dos descendentes de Noé. Mas aqui Deus está dizendo que o coração dele estava dolorido por causa do que ele tinha que fazer com relação àquela nação, a nação de Moabe. Aí ele diz, o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luíte, no caminho de Oronaim, levantam um grito de desespero, porque as águas de Ninrim desaparecem. Ninrim era um rio que passava por dentro de Moabe, e dizem que nessa assolação, o que aconteceu com essas águas desse rio? Desapareceram. E diz também, seca-se o pasto, acaba-se a erva. Por quê? Porque não tinha mais águas, as águas do rio elas desapareceram, e dizem que o pasto acabou, a erva, e já não há verdura alguma. Versículo 7, pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes dos salgueiros, porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor e ainda até Beelim o seu lamento, porque as águas de Dimon também era outro rio que irrigava a terra de Moabe, o rio Dimon. Mas ele diz aqui na palavra que as águas de Dimon estavam cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra ele, aqueles que escaparem de Moabe contra os restantes da terra. Ou seja, ali estava havendo tanta guerra, tanta matança, que o próprio rio, o rio Dimon, estava cheio de... estava com as águas cheias de sangue, né? Mas aí, no capítulo 16, começa agora também ainda a continuidade dessa profecia. Porque aqui o profeta Isaías, ele diz, enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem, dá conselhos, executa o juízo e faz a tua sombra no pino do meu dia como a noite, esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Aqui nós vemos que o profeta Isaías, ele está proclamando misericórdia. É como se uma voz de misericórdia ecoasse através das páginas aqui das Escrituras. E aqui ele diz aqui, enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até ao monte da filha de Sião. Ou seja, desde lá, Selá, uma cidade da terra de Moabe, até Sião, o monte Sião, que ficava em Judá, Jerusalém, o templo de Jerusalém. Ele está dizendo que como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe. O povo de Moabe, precisamente as filhas de Moabe, elas estavam buscando ajuda lá na terra de Judá, ou seja, elas estavam saindo da terra de Moabe e indo para a terra de Judá, pedindo misericórdia, pedindo asilo, pedindo ajuda. E a palavra aqui, a misericórdia divina, ela é um tema recorrente em toda a Bíblia, né? E aqui nós vemos que esse trecho não é exceção. Então Deus sempre estende sua mão de misericórdia, oferecendo uma saída da destruição iminente.
Então, essa mensagem de esperança continua a ressoar também em nossos corações, né? Porque aqui as pessoas estavam pedindo misericórdia, elas estavam indo, habitando, elas estavam dizendo: dá conselhos, executa o juízo e faz a tua sombra no pino do meu dia como à noite. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Ou seja, habitem entre ti, ou seja, entre a terra de Judá, em Jerusalém, os desterrados de Moabe. Ou seja, o povo de Moabe estavam indo para a terra de Judá. Então Deus está dizendo: olha, povo de Judá, as filhas de Moabe que estão lançadas fora do ninho, ou seja, fora da sua terra natal, elas estão indo para aí. Então, desterrem, habitem entre ti os desterrados, ou seja, aqueles que foram lançados fora da sua terra. Então, Deus está dizendo: vocês, Judá, tenham misericórdia com a sua nação vizinha, que o povo de Moabe estão indo até vocês pedindo asilo, pedindo ajuda. Aí ele diz: habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Porque esse destruidor possivelmente poderia ser o rei da Assíria, que também invadiu Moabe. Como também Nabucodonosor também destruiu Moabe. Então aqui ele está dizendo que Judá ela possa habitar, dar guarida para o povo de Moabe que estava vindo até Judá pedindo habitação, esconderijo contra o destruidor. Aí, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade em que julguem, busque o juízo, não tardem em fazer justiça. Ou seja, aqui já Isaías, a profecia de Isaías já volta a falar sobre que quando houver o final de toda essa destruição seria no renovo, ou seja, quando um trono se firmasse, quando houvesse o trono de Davi se assentasse lá em Jerusalém. Ele diz: e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade esse trono em que julgará e buscará juízo e não tarda em fazer justiça. Ou seja, a profecia está dizendo que tudo isso, a opressão vai ter um fim quando esse trono chegar, quando o trono do Messias for real, quando ele chegar até Jerusalém. Aí no versículo 6 diz assim: temos ouvido da soberba de Moabe. Então, o que Deus agora vai dizer que tudo isso aconteceu, esse juízo, essa ira de Deus veio sobre a terra de Moabe por causa da soberba. Aí diz assim: temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, da sua jactância, que é vã. Ou seja, Deus está dizendo: tudo isso que aconteceu foi porque eu soube, eu tenho ouvido a falar a respeito da soberba de Moabe. Aí ele diz: portanto, ou seja, por consequência, por causa da soberba tão grande de Moabe, então uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente. Ou seja, por causa dessa soberba, o povo de Moabe vão gemer, vão uivar, vão sofrer. Abatidos pelas pastas de uvas de Ki-Haresete, porque os campos de Esbom estão murchos. Lá em Esbom existiam grandes vinhedos. A nação de Moabe foi uma nação conhecida por causa das
da grande produção de uvas. Lá eles tinham as chamadas vinhas de Sibma, precisamente na região na região de Esbom, porque ele diz, porque os campos de Esbom estão murchos, ou seja, os parreirais, as uvas. Os senhores das nações, ou seja, os governantes de Moabe, talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jaza, ou seja, eles lá fizeram um campo de vinhedos de Sibma, da cidade de Sibma, até a outra cidade de Jaza, ou seja, os senhores das nações, eles foram tão arrogantes que eles que quiseram demonstrar para as outras nações que Moabe tinha a melhor vinha, ou seja, os melhores parreirais. Aí, no versículo 8, porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações talaram ou fizeram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jaza, e se perderam no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazé, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua vindima caiu já dos inimigos o eia, como de pisadores. Ou seja, Deus está dizendo na sua profecia que tudo aquilo seria dizimado, destruído. Ou seja, eles tinham tanto orgulho daquilo que eles fizeram que ali iria acabar. Esse versículo 7 nos apresenta, né, uma imagem poderosa, ou seja, o choro das vinhas de Sibma. Aqui as vinhas de Sibma, as vinhas de Esbom, como a região de Esbom era conhecida, representavam a prosperidade de Moabe. Moabe era conhecida com as suas vinhas, com os seus parreirais, com a sua produção de uvas. No entanto, agora elas estão em pranto, simbolizando a dor e a desolação que estava se espalhando, porque essa imagem aqui nos lembra dessa destruição desses vinhedos, né? Da vulnerabilidade das nossas realizações e bens materiais, porque ali foi uma construção para demonstrar riqueza, né? Então, em momentos de prosperidade, é fácil nos orgulharmos de nossas conquistas e esquecermos da nossa dependência de Deus. Aquele povo de Moabe fizeram tudo aquilo, pensando que tudo aquilo foi obra deles, da capacidade deles. Deus não estava envolvido em nada naquilo. No entanto, a reversão das fortunas nos lembra da nossa fragilidade, da importância de colocar nossa confiança no Senhor, que é eterno e imutável. Aquelas pessoas, os donos, proprietários daquelas regiões de vinhedos, daquela riqueza, achavam que tudo era deles, né? Que aquilo tinha sido criação deles, que eles não dependiam de nada, de ninguém. Mas aí nós vemos que agora a tristeza e o lamento de Moabe nos lembram da necessidade de buscarmos o significado e a segurança em Deus, que é a nossa rocha inabalável. Este segmento aqui nos encoraja a valorizar o que é eterno e a cultivar uma confiança duradoura no Senhor, independente das circunstâncias transitórias que podemos enfrentar. Então aqui o povo pensava que nada aconteceria, nada com eles, né? Mas aí aqui a gente vê que tudo foi destruído. Aí pelo versículo 11 diz, pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo e o meu coração, porque eres, vê-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Aqui Deus está falando que eles mesmo, o que é que eles achavam, o que é que eles procuravam? Eles procuravam ir nos altos dos seus santuários, ou seja, eles procuravam outros deuses. Em vez de eles procurarem a Deus, eles iam procurar a outros deuses. E diz aqui que vê-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário deles, oravam e nada alcançavam.
Então, no versículo 13 diz: esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Aqui a profecia já está dizendo que dentro de 3 anos, essa profecia ela seria cumprida, né? Agora nós vemos aqui que isso tudo foi devido, a gente vê um aspecto importante na condição de Moabe. Por quê? Ela foi destruída, né? Nós vemos também que tudo isso aconteceu por causa do orgulho. O orgulho, eles em vez de buscarem ajuda em Deus, eles iam buscar ajuda em outros deuses, né? Moabe se encontrava num estado de orgulho e essa atitude é evidenciada na forma como ela se dirige a seus mensageiros, não? Esse orgulho contrasta com a necessidade genuína de auxílio e revela a complexidade da natureza humana. O orgulho muitas vezes nos impede de buscar ajuda e reconhecer nossa própria vulnerabilidade. No entanto, nós aprendemos aqui com Moabe que, não assim como Moabe foi, em vez de procurarem ajuda em outros deuses, nós temos que buscar a humildade e aprendermos que com essa nação que nós temos que nos dirigirmos a Deus, né? Que a verdadeira redenção e ajuda, ela vem de Deus, não é em outro lugar que nós devemos procurar, né? Então, o que nós podemos aprender aqui com esses 2 capítulos, né? Porque tanto o capítulo 15 quanto o capítulo 16 nós vimos um detalhamento da profecia contra essa nação, a nação de Moabe. Então, nós temos que ver que uma das mensagens aqui destes capítulos é a misericórdia de Deus. Moabe, diante de uma ameaça iminente, clamor por ajuda e refúgio. Mas, da mesma forma, podemos orar pedindo a misericórdia de Deus. Moabe, mesmo eles se voltaram porque rasparam a cabeça, rasparam a barba, vestiram panos de saco, eles clamaram a Deus por misericórdia. Então, nós também entendemos que nos momentos de aflição, nós temos que fazer assim como aquele povo: jejuar, orar, meditar na palavra. Nós temos que fazer de tudo para que possamos chamar a atenção de Deus, para que Deus nos estenda sua compaixão e graça, reconhecendo que nossa fraqueza e dependência só vem dele. Outro ponto que nós vemos que nesses capítulos 15 e 16, que tudo isso aconteceu por causa da soberba da nação de Moabe. O orgulho é um tema evidente aqui. Nós vamos ver que várias nações elas foram destruídas, arrasadas por causa do orgulho, porque elas não reconheciam Deus. Então, nós podemos orar para que Deus nos ajude a cultivar a humildade na nossa vida. Nós temos que pedir a Ele para Ele nos mostrar em que nós estamos sendo orgulhosos ou autossuficientes. Mas nós queremos pedir a Deus, nós temos que pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de reconhecer nossa dependência dEle, né? E outra coisa também, aqui nós vimos que na nação de Moabe, eles construíram as vinhas de Sibma e na região de Esbom, uma cidade que foi conhecida pela prosperidade. A prosperidade de Moabe estava ali. E tudo isso foi destruído. Isso nos faz ver e refletir que nós não podemos colocar coisas, nossa riqueza, nós não temos que estarmos condicionados ou preocupados com as riquezas materiais. Nós não podemos dar importância nem valorizar aquilo que não é eterno, porque é assim que o povo de Moabe valorizava aquelas vinhas, elas tinham orgulho daquilo, aquilo era conhecido dentro de Moabe como as vinhas de Sibma.
Então nós temos que orar a Deus, que Ele nos ajude a manter nossos valores espirituais em foco e não podemos sermos consumidos pelas buscas por riqueza, por coisas materiais, por sucesso terreno. Nós não podemos dar valor às coisas terrenas. O nosso foco tem que ser em Deus, buscar as coisas do alto. Temos que nos voltar para procurar agradar a Deus. Não podemos nos apegarmos com nada que seja material. Nós temos que orar para que Deus nos ajude a manter nossos valores espirituais em foco. E temos que manter nosso coração e a nossa mente centrada nos princípios eternos e que ele nos ajude a manter uma perspectiva equilibrada na nossa vida, que a nossa vida ela esteja sempre dedicada ao Senhor. Amém?